Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de julho, e o tema do estudo de hoje é Mais do Ministério Sabático. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Marcos, capítulo 1, no verso 21 e do verso 29 ao 31. Aqui, Marcos nos deixou o seguinte registro. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E agora o verso 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou, e ela passou a servi-los. Depois do culto na sinagoga, Jesus se retirou com seu grupo de discípulos, Pedro, André, Tiago e João, para a casa de Pedro, evidentemente para passar o restante do sábado desfrutando de uma refeição e comunhão entre amigos. No entanto, a sogra de Pedro estava com febre, o que na época significava que ela corria o risco de morrer. Eles contaram a Jesus sobre a doença, e então ele tomou a sogra de Pedro pela mão e a ajudou a levantar-se. Ela, imediatamente, começou a servi-los. Que exemplo poderoso do princípio de que aqueles que foram salvos e curados por Jesus servirão aos outros em resultado disso. Muitas vezes, Jesus é apresentado curando alguém com um toque, conforme Marcos capítulo 1, verso 41, o capítulo 5, verso 41, embora, muitas vezes, nenhum toque seja mencionado, como, por exemplo, em Marcos capítulo 2, do verso 1 a 12, capítulo 3, do verso 1 a 6 e o capítulo 5, do verso 7 ao 13. Jesus, contudo, não havia encerrado suas atividades daquele dia. Depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados, por terem visto o que tinha acontecido na sinagoga ou por terem ouvido falar disso. Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, as pessoas demoraram para ir a Jesus em busca de cura por causa das horas do sábado. Os leitores de Marcos observavam o sábado. E concluindo o estudo de hoje, Marcos diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa naquela noite, conforme Marcos capítulo 1, verso 33. Levaria algum tempo para que Jesus ajudasse todas aquelas pessoas. E ao concluir o estudo de hoje, eu quero deixar também o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Sofonias, capítulo 2. Que o Senhor Espírito Santo te abençoe muito e, com a permissão dele, continuaremos o nosso estudo amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.